Ana, deixa eu te falar uma coisa. O que você acha? Eu tava dando uma olhada no canal do Realidade Feminina, né? Sério? E há muito tempo a gente E já tá criada há muito tempo, né? Na verdade, o Estúdio Podcast nasceu daquele evento online que a gente fez do Realidade Feminina, lembra? Verdade. E aí ontem eu tava pensando, na verdade a gente já tava falando sobre isso, mas aí ultimamente veio com mais força devido todo o nosso... como que as coisas estão hoje no escritório, com a agência, com o estúdio e tal, os seus projetos também. E eu olhando os nossos canais do Realidade Feminina, eu falei, cara, vamos começar o podcast. E eu pensei em a gente reativar, começar a fazer as entrevistas. A gente já tinha trocado uma ideia da gente começar esse canal juntas para unir forças, trazer todo aquele propósito da vulnerabilidade feminina, do grupo, da Instituto, trazer empreendedorismo feminino, empreendedorismo social, enfim. Você sabe melhor do que ninguém aqui qual é a intenção com o podcast. E eu quero te convidar para estar junto nesse canal. Sim. Fazermos juntas entrevistas, trazer uma mulherada para a gente poder entrevistar. E eu gostaria de reativar o canal, vamos? Bora. O meu nome é pronto, sobrenome... Simbora. Só fala vamos que... Ramo. Fala bora que eu tô pelo bora. Como é que aquela que a Karina fala? O memezinho, eu peguei a figurinha dela. Fala, como é que é? Só tô pelo vamos. Só tô pelo vamos. Só tô pelo Bora. vamos. É isso, Arrasou. estamos aqui. Então, vamos começar logo. O seguinte, que tal a gente começar agora? Uai, demorou. Seja muito bem-vindo ao Realidade Feminina Podcast. E com as irmãs Lourenço funciona assim, né? Funciona assim. Eu sou a Lauren Lourenço. Eu sou a Ellen Lourenço. E juntas somos as irmãs Lourenço. Acabou que saiu. Saiu. Bom, mulherada, então é isso. Há muito tempo que a gente já está amadurecendo de trazer para vocês o podcast do Realidade Feminina. Para quem está nos acompanhando, sabe, né, aí todos os nossos projetos, o que a gente vem realizando. Já fizemos alguns eventos, exatamente, né? Não, a mulherada, assim, dos eventos que já está na nossa comunidade, que já faz parte, já está naquela expectativa de quando, já estava todo mundo perguntando, vai ter mais evento, não vai ter mais evento? Mas os projetos pessoais, já aprenda, o primeiro insight. Força dividida enfraquece. Tem que saber o momento certo de você, onde você vai colocar a sua energia para as coisas começarem a prosperar dentro daquilo que você está almejando. Então, o que eu falei para ela? Mano, vamos respirar, dedica a sua agência, eu dedico ao meu negócio, e no momento certo a gente vai sentir. Exatamente. Sentimos, você sentiu, minha alma estava pronta, meu coração também sentiu, e estamos aqui. Exatamente. Queremos desejar para vocês... Sejam bem-vindos aqui nesse podcast com as Irmãs Lourenço. Exatamente. E, na verdade, assim, as mulheres que são bem próximas da nossa comunidade ali, que inclusive participavam dos nossos cafés, né? Tá nos acompanhando com essa estrutura do podcast, né? Tá. Que, inclusive, desde aquela época que a gente fazia os nossos café da manhã, que eu falei, que eu soltei, né, para as pessoas ali mais próximas, falei, vou montar um estúdio de podcast. E aí a gente teve total apoio da comunidade das mulheres ali, não vai, a gente te apoia, vai lá, na hora que tiver pronto, todas criando aquela expectativa, né? Então, eu sou muito grata e feliz por esse momento, por ter o apoio da Lauren, né? No sentido de que tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora, realidade feminina precisa desse momento de pausa, para realmente colocar energia e foco em outros projetos, para a gente poder realmente conseguir ativar. Então, assim, é com muita satisfação e é com um grande prazer que eu anuncio para vocês de forma oficial que eu e a Lauren vamos estar tocando o podcast do Realidade Feminina. Gostaríamos já de deixar um convite para todas vocês mulheres que têm aí que tem o desejo, né, de trazer uma biografia, um storytelling, trazer dos seus projetos, seus negócios, suas vulnerabilidades, que a gente sabe o quanto isso impacta na vida de outras mulheres. E o propósito e o intuito do nosso podcast é realmente transbordar na vida das mulheres. A Lori, melhor do que ninguém, pode falar sobre o poder da mente mestra, né, sobre criar essa egrégora. Então, o podcast vai ser uma ferramenta poderosa para a gente fazer com que isso seja concretizado, que é a gente fazer essa troca de conhecimento, né? O que eu sei te fortalece, o que você sabe fortalece, o que a Lauren sabe, né? Fortalece nós, e assim, essa troca, ela não tem preço. Não. Então, esse é o nosso objetivo aqui do canal.
E para a gente começar, nesse primeiro episódio de lançamento, a gente quer se apresentar, né? Então, eu decidi fazer o seguinte, eu quero conhecer a Lauren, porque a minha dúvida é a dúvida de vocês, assim como eu acredito que a Lauren também vai trazer dentro do contexto perguntas e respostas no qual a gente vai poder se apresentar para vocês, contar um pouquinho da nossa história, para quem está chegando agora, o que é o Realidade Feminina, como que ele nasceu, de que forma, o que cada uma de nós faz. Então, eu gostaria de já começar aqui, já que eu já estou falando bastante, eu gostaria que a Lauren se apresentasse, né? Todo mundo já sabe aqui que ela é minha irmã, que eu sou irmã dela, mas tá, e daí? Ela nasceu primeiro, esse tipo de coisa, né? Eu sou a mais bonita. Acho importante falar assim, quem que veio tipo primeiro. De coisa é bem importante, eu sou a mais bonita. Lembro uma vez, eu sempre brinco, faço esse trocadilho, porque tem a rivalidade entre os irmãos, né? Irmãs. Então, eu faço esse trocadilho. Aí, teve um dia que o cara virou pra mim, eu não sei se você vai lembrar, e falou assim, nossa, que... ele falou alguma coisa narcisista. Tu lembra? Eu não lembro. Eu falei assim, pareceu narcisista, hein? Aí eu... Oi? Eu só fiz um trocadilho. Entendi. Só que agora, toda vez que eu falo isso, você lembra? Como falou. Eu sou a mais bonita, eu já não sei mais. Eu acho que eu não posso falar que eu sou bonita, porque eu tô sendo narcisista. Mas eu vou assim, quase que eu nem respondi, nem perdi meu texto. Eu falei assim, eu tô só fazendo trocadilho. Eu tenho que brincar. Mas eu concordo, né? Hã? Concordo. Quer dizer que quem concorda é o mais bonito. Pronto, virou a sessão, né? Quem é mais narcisista? Mas vamos lá. Irmãs Lourenço. Nós vamos falar muito junto. Né? O cabelo, vocês estão vendo, gente? Vai ser assim, ó, quase umas irmãs gêmeas aqui. Mas vai lá, fala. Vamos. Meu nome é Lauren Lourenço, muito prazer. Sou, sim, a irmã mais velha. Abri o campo para elas chegarem, né? Uhum. Depois de mim veio mais 3. Uma faleceu no meio do caminho. E é importante fazer essa inclusão, viu, gente? Né, Ellen? Sim. Quando nós fizemos a inclusão dessa irmã, a gente parou de brigar. Percebeu? Nós éramos crianças. Meu Deus, coitado, verdade, né? Coitado de quem ficava com a gente. Reparado, é verdade. Exato. Eu acho que até essa borboleta que eu fiz na minha tatuagem, eu não foi intencional, mas geralmente tatuagem ele simboliza isso, né? É como se fosse uma forma de você incluir alguém que foi excluído do sistema. Não sei porque eu tô falando isso, mas, gente, sincronicidade. Alguém precisa ouvir. Então, quando nós reconhecemos, a gente tem que começar a falar que somos 4, porque ela nasceu e morreu logo após o nascimento, então a gente não conviveu. Então, era natural, meio que não sentir que tinha um vínculo. Uhum. Mas ela precisava ser incluída, e era uma mocinha também. E a mãe falava que ela parecia muito com a mãe. E nós 3, né, ficou mais branquinha, mais parecida com o pai, né? Enfim. Então, inclua. Pergunta para a mãe se ela sabe de alguma coisa com muito carinho, com muito zelo. E inclua. Tudo aquilo que a gente exclui, ele cresce dentro do sistema familiar e acaba exigindo um preço muito alto dentro do sistema. E quando nós éramos crianças, a gente brigava muito. Hoje não, hoje tem muita harmonia, tem muito respeito, tem muito carinho. E eu acredito que foi depois desse movimento. Lembra que nós fizemos um movimento? Eu lembro. Faz sentido mesmo. Faz, né? Se eu for parar para pensar. Exato. Então, eu construí uma carreira corporativa, foram mais de 20 anos no corporativo, construindo ali, eu permeei entre todas as áreas, desde o comercial ao financeiro, depois até marketing, gente. Eu mexi dentro de uma empresa. A Lauren, ela foi minha irmã, né, que foi uma das minhas inspirações, que eu lembro quando você trabalhava em banco. Cara, eu achava o máximo. Eu tinha uma irmã que trabalhava no banco. Minha irmã é bancária, minha irmã trabalhava no banco. Eu achava o máximo. Gente, trabalhar em banco dá um status do caramba, velho. Quando eu era estagiária, gente. Seja aquele flanelinha aqui. Gente, eu era estagiária do banco. Foi o meu primeiro emprego. E assim, ó, o povo levava roupa pra mim lá no banco. Não, porque eu levo pra vocês. Meu amor, se eu sou estagiária, eu ganho R$400. Não, mas eu levo pra você. Tinha um status, na hora que eu falava, onde você trabalha? Lá no BRB. Meu Deus do céu. Igual quando falava que a gente era filho de bancário. Né? Exatamente. Então, eu construí essa carreira corporativa. Passei por um divórcio, né, bem resumido, para as pessoas entenderem a minha trajetória profissional. E depois que eu passei por um divórcio traumático, fui pro fundo do poço, foi lá que eu me encontrei, porque eu tava lá, né?
E aí eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento e eu fui me descobrindo. E desde então, camadas e camadas são desfeitas de dia a dia, né? E nesse processo do autoconhecimento, eu fui estudando muito, eu sou muito autodidata. Então, eu comecei a estudar para os meus processos. Era camada demais, né? Pensa na cebola grande. A cebola não vou fazer merchan. Por que eu falo da cebola? Porque eu represento muito isso nos atendimentos, né, Ellen? Nós somos como cebolas em camada. Então, à medida que nosso inconsciente ele está preparado para liberar, essas camadas vão caindo e a gente vai chegando na essência da cebola. É mais ou menos assim. Hipnólogo, ele usa muito metáfora. Então, eu falo muito por metáfora. Tu percebe? Eu falo muito. Porque é uma maneira da pessoa... Entender, a gente prender o cérebro. Então, só que aí eu fiz uma mentoria específica, que foi meu primeiro estudo, assim, foi em medicina chinesa. Cara, minha vida, existe uma Lauren antes da medicina chinesa e uma Lauren após. Medicina chinesa não tem nada mais, tem várias ferramentas para autoconhecimento que funcionam muito bem. Mas a medicina chinesa, ela destrincha uma alma como ninguém. E aí eu comecei a estudar, fiz psicanálise, aí eu fui fazendo, gente, várias especializações. E quando eu percebi que eu estava estudando, eu percebi assim, eu estou fazendo uma transição de carreira. Não estava sendo meio consciente, não foi coisa assim, vou estudar psicologia, né? Vou estudar e vou me tornar uma profissional da área. Não, foi uma coisa que foi fluindo. É aquele famoso assim, né? Um talento natural. Uhum. Eu tinha já um talento natural, porque eu sempre fui a conselheira, desde muito pequena, sempre fui a conselheira da turma, conselheira amiga. É verdade. Sempre fui da família, eu sempre fui a conselheira. Então, eu já tenho um talento natural para isso. E quando eu percebi, eu estava pronta para poder fazer uma transição de carreira. E quando eu tive um burnout no meu último trabalho corporativo, que foi em gerência, eu não me vi outra saída, né? Eu não tive a escolha, eu tive que efetivar essa transição de carreira. E estou aqui, prontinha, disponível para a vida, para poder atender vocês. Já tem aí quase 2 anos, né, depois desse processo de transição. E graças a Deus tem fluído muito bem. Sou muito boa no que eu faço, no sentido de, acho assim, domine todas as teorias. Jung fala isso, né? Domine todas as teorias, aprenda todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. Então, aqui tem alguém de alma, tem aqui uma cebola grande que precisou desfazer de muitas camadas, porque a nossa história também, né, Ellen? Nós temos uma história muito complexa, a gente passou por muita coisa para estar aqui hoje, e isso nos dá muita autoridade, porque não tem nada mais valioso que a nossa própria história. Então, você que está aí do outro lado, nos escutando, e que às vezes olha para a tua vida e fala assim, meu Deus, né, Ellen? Quantas vezes, né, a gente olha para a vida e fala assim, meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Não pergunta por quê, como se você fosse a vítima da vida. Pergunta para quê? Porque tudo tem um propósito. Tem. Tu lembra quando você teve uma conversa comigo na beira da piscina? E que tu viu uma série que o cara poderia mudar, ele ia pro futuro, ele via uma coisa que não gostava, ele poderia mudar, ia voltar pro passado para poder mudar aquele resultado. Sim. E tu perguntou para mim, Lauren, Mana, né? Tu me chama de Mana. Mana, o que tu mudaria? O que eu te respondi? Eita. Tu lembra? Na piscina, a gente tá lá no condomínio. Eu não lembro do que você respondeu. Acho que não mudaria, não lembro. Não nada, né? Exatamente. Nada. Eu respondi para ela, eu não mudaria nada. Por quê? E olha que nós passamos coisa. Impressionante como isso, gente. Como que eu vou explicar isso para vocês? Mas assim, é impressionante como a gente olha. Igual assim, eu lembro assim. Teve uma época que eu olhava para os meus fracassos, para as dores. Com muita dor, né? Com muito, num estado emocional que não tem como explicar. Um lamento, né? Ai, meu Deus. Era muito pesado. Uhum. E hoje, né? Se você tem conhecimento, autoconhecimento, enfim, se conhece, sabe os processos. Entende o porquê. Entende o porquê das coisas. E você olha, é muito diferente. É muito diferente. O sentido de quando eu olho
pra essa época, igual você fala, a gente passou por muita coisa. Aí eu já olho, a gente já nem é, não, foi nada. Mas você sabe que isso tem uma explicação, né? Né? A própria Bíblia diz assim, eu quero achar essa... nós vamos colocar aqui depois na descrição, fala assim, ó, em outras palavras, né? Porque eu não lembro exatamente da palavra em si, mas é mais ou menos assim que ela quer dizer. Quando você desfrutar da vitória, você não vai se lembrar da dor do deserto. É mais ou menos assim. Então pronto. Por quê? Porque esse sabor, ele é tão gostoso que você nem lembra dos dias que você passou fome, vamos dizer assim, E é entendeu? tão engraçado que cada percepção que você vai tendo sobre a clareza de que o processo, de fato, ele é necessário, a dor já nem dói mais, assim, sabe? Você passa por aquilo, assim, não tá fácil, mas eu sei que Mas vai aí valer a encaixa pena, uma né? coisa importante. A dor, ela é inevitável, Uhum. tá? Mas o sofrimento, ele é opcional. Então é isso. É ir pra academia, Então, assim, né? doer, dói mesmo, gente. Não é fácil passar por certas coisas na vida. Cara, né? Não pode falar palavrão, mas tem hora que dá vontade de falar, né? Meu Deus, como que pode? Passando por isso. Mas sofrer, ele sempre vai ser opcional. Então, assim, eu só sofro quando eu não aceito que eu tô passando por aquela merda. Não sei se pode falar essas coisas. Pode, é no YouTube. É no YouTube. Então, assim, que merda que eu tô passando, né? Mas, tudo bem. Aí a gente... Eli, uma coisa importante também. A gente tá desviando um pouquinho, mas vamos deixar fluir, né? Não, gente, minha sessão, né? Vamos deixar fluir, né? Vamos deixar fluir, porque eu acho que é isso. O talento é ser a gente mesmo. Então, a gente é muito autêntica. A gente nem planejou muito. O que vamos falar? Não, vamos deixar fluir. A gente só combinou o começo. A gente combinou o começo. Ellen, quando a gente não aceita que a gente está passando por aquilo ali. E aí que depois o que acontece? A gente tem que olhar para a vida com os braços abertos e entender que o que vem dela é para o meu despertar. Então, por isso que a gente não pode entrar naquela coisa assim, por que eu tô passando isso? Mas para quê? Porque aí eu entendo a mensagem que a vida tá querendo me trazer, aprendo mais rápido e o fluxo segue. Bora pro próximo. Porque tudo na vida é para nos ensinar alguma coisa. Tudo na vida é para trazer esse despertar. É bíblico, né? Exatamente. O mínimo que é exigido de nós é a evolução, né? Ellen, sabe qual que é a maior conquista do ser humano? A maior conquista do ser humano não é a sua condição de vida. Casa, carro, acredito também que não. Família maravilhosa e tudo mais. Então, isso é bom, faz parte, está disponível para todos nós. Estamos aqui mesmo para viver essa abundância, mas a maior conquista do ser humano é o despertar da sua consciência. É sair da inconsciência, porque para pensar, somos 95% inconsciente. Meu filho tem coisa demais para fazer. Não, só de pensar, eu me apego um pouco nessa frase, é a minha verdade. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, o que mais que eu espero? Exatamente. Então, nós temos que despertar ao ponto o melhor de nós para poder refletir a imagem e a semelhança daquele assim, que cara, é todas as coisas. Exato. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Tipo, de quem nós estamos falando? O que mais que eu... Aí entra a realidade feminina, é o poder estar em você. Exatamente, o poder está em você. Esse é o nosso papel. Então, para conhecer um pouquinho disso, eu fiz todo esse movimento, toda essa trajetória. A gente trouxe um pouco esse contexto do processo que todo mundo passa, que nós passamos, que você e do outro lado pode estar passando também. Então, eu e a Ellen, nós estamos aqui, né, nesse projeto. Eu quero que você fale, Lore, aproveitando que você está falando de você, porque muitos aqui vão chegar agora e tal, tá conhecendo o projeto agora, principalmente aqui em Florianópolis. Qual foi o seu primeiro contato com realidade feminina? Porque eu sei que o primeiro contato que você teve com o projeto, né, há uns anos, aquilo já foi a sementinha. Porque eu lembro do seu brilho no olho, na época a Lauren ainda era do corporativo, estava começando a intencionar o empreendedorismo, eu lembro disso. Eu queria que você... Só que assim, uma coisa é a minha ótica.
Eu quero que você traga o seu ponto de vista desse seu contato com a realidade feminina. Na verdade, o meu contato com a realidade feminina era quando você me ligava para choramingar os desafios que você estava enfrentando do realidade feminina. É o que eu lembro. Se teve alguma coisa antes, tu me recorda. E aí, conforme tu falava do realidade feminina, como eu tenho uma visão muito analítica das coisas, eu consigo ver o que ninguém vê e eu tenho eu não sei se eu encaixo como dom, mas eu tenho uma facilidade para ver o que as pessoas não veem. Por isso que eu atendo. Porque às vezes eu falo para meus clientes, se você visse o que eu tô vendo, você não tá aí choramingando. A Lore, ela tinha não, né? Tem ainda, eu falo que é o dom não é premonição que fala, como fala? De revelação. É mais ou menos isso, eu consigo de fato. Tudo isso aqui também que do seu trabalho, das suas conquistas, eu já via, era muito claro porque, na minha a realidade cabeça. feminina começou em 2017. Eu lembro que eu fiz primeira edição, segunda edição, quarta, quinta, e aí eu lembro que você apareceu lá pela 9ª edição. Só que eu sei que tanto você, a mãe, né, a família, porque eu estava em Campo Grande, vocês estavam fora, acompanhava um pouco pela internet. Acompanhava pela internet. E aí eu sei que você chegou em Campo Grande. Sim. E aí foi quando, de fato, lógico que a gente tinha alguns contatos, porque a gente começou a ter contato mais. A gente ficou um tempo afastada depois que eu fui para Campo Grande. Isso, sim, porque nós morávamos em cidade pequena, né? Cidades diferentes. E aí a Lauren... cidade diferente, falei cidade pequena. E aí a Lauren, eu lembro que ela começou a participar, porque quando o projeto começou a crescer muito e eu comecei a ter problema no meu relacionamento, foi quando você entrou na minha vida, assim, mais presente. Sim, aí o que acontece? Tu me ligava, eu falava as coisas, né? Eu lembro que eu falava, olha, vai ser sim, vai ser assado. Sabe que eu não tô vendo isso? Você tem certeza? Imagina, não, é só... Não, mas eu só falava assim, coisa simples organiza com o negócio. Aí foi quando você me chamou pra ir pra Campo Grande, pra gente pegar esse projeto junto. Então vem pra me ajudar, se você... Tu lembra que tu falou assim, se é desse jeito mesmo, então você vem pra me ajudar. E aí eu fui para Campo Grande, e lembra que nós redesenhamos a realidade feminina, fizemos os valores. E foi quando eu consegui trazer ela tinha, para mim, no meu ponto de vista, ela tinha muito uma visão corporativa. Aí a gente meio que organizou as coisas. E eu não tinha nada disso, eu fazia tudo um negócio no carão, assim, na tora. Vamos com o pé no peito, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava de um pouco mais de planejamento, porque começou a sair muito do meu orçamento. Isso. E eu lembro que na época eu falava assim, cara, eu já não tô dando conta mais, o projeto não pode parar, porque me lixam, né? Quando eu falo assim, me lixam, porque assim, a gente estava numa sinergia onde as mulheres, nós, não queria parar com aquilo. E ao mesmo tempo que eu tinha os meus desafios de falar assim, não vou fazer mais, já tava 15 dias, já tava eu planejando o próximo. Outro evento. E aí foi quando eu lembro que a Lauren teve uma participação de, cara, minha irmã, ela é muito foda no administrativo, ela é muito foda com essa parte de organizar. Planejar. E eu não tinha nada disso, né? Meu negócio era fazer, desenhar no papelzinho assim, só o básico, o roteirinho, vamos fazer. E vamos abrir um detalhe aqui também importante. Foi aí que começou a sua vida também, o seu dom e o seu talento nas artes, tu lembra? Não, até que mas até que as artes eu já fazia antes, mas o despertar. Mas o despertar do digital. Entendi. Verdade. As artes eu fazia desde a época da Herbalife. Né? Então. Aí foi quando eu fui para Campo Grande morar, né? Já tinha passado pela separação, pelo divórcio, e aí fui recomeçar. E aí foi quando a gente organizou o primeiro evento e realmente foi muito gostoso. Sabe o que foi mais gostoso? E olha qual era realmente... Foi o melhor evento que a gente fez. Foi o melhor evento. E eu tava me Mas é porque nós temos uma sinergia muito boa, né? As irmãs, né? Então que a gente se apresentou como irmãs Lourenço, porque... É a chave mestra. Vocês vão aprender isso, nós ainda vamos falar sobre isso, tá? Mente mestra. Mas quando junto o poder dela, junto o meu, a autenticidade dela, a minha... Dá um fogo, dá um bolo gostoso. O que a gente fala, né? Então, e foi um evento que ele foi feito com muitas dificuldades. Muitas dores. Essa é a palavra mais correta. Mas, cara, aquele evento teve tanta transformação na vida das mulheres. Sim. Teve mulher que deslanchou, foi divisor de águas para muita gente. E quantas pessoas a gente pôs? Umas 100 pessoas, né? Que aí aquilo me brilhou os olhos de fato, porque eu falei que aí foi o detalhe. Aí foi ali que eu enxerguei mais longe. Eu já enxergava o projeto longe. Eu já enxergava. Só que quando nós fizemos o evento, eu falei,
Eu não sei, as palavras têm muito poder, então eu ia fazer um trocadilho agora, mas não vou fazer. Não é pouca coisa, é muita coisa. Por isso nós estamos aqui retomando esse projeto, juntas, porque a gente sabe do poder que a gente tem juntas, apesar de todos os desafios das dinâmicas que todas as irmãs têm. Mas é igual eu tô falando, muita coisa melhorou, né? A gente consegue... E vai melhorar muito isso. Nossa, a gente consegue realmente, assim, acho que quando a gente coloca cada coisa no seu devido lugar, ela no lugar dela, eu no meu, e eu não a vejo menor que eu, e ela não me vê menor que ela, nós somos, né? Nós somos tão juntas. Cara, não tem por que dar certo. O problema das pessoas, quando entra, principalmente em questões de dificuldade de se relacionar, de sociedade, é porque o ego tá ali. A criança, ou é o ego ou a criança comandando. Essa criança ferida, né? Esse arquétipo que a gente dá de criança ferida, né? Ele faz parte desse ego, né? Então, aqui como a gente tá todos os dias fazendo camadinhas... Todo dia aqui, ó, tomando banho, porque eu falo para meus clientes, eu tomo banho todo dia. Ellen, os nossos processos... estilo de vida, né? É um estilo de vida. Processo de transformação... na verdade, não vou falar transformação, não. Vou falar de um processo de despertar. Ele se torna nossa prioridade. E aí foi, realmente, respondendo sua pergunta, foi gostoso, porque eu falei... Isso aqui vai longe. E vi o poder que tem uma egrégora, o poder que tem uma mente mestra de juntar forças para poder ajudar quem está precisando. Essa é a maior proposta da realidade feminina. Sim. É ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade. Sabe o que era mais engraçado que eu enxergo? A gente começou se ajudando, né? Eu tava te ajudando. Ela me ajudando. E aí, eu tava quebrada financeiramente. Todo mundo. Não, eu não vou falar que eu tava quebrada, você não tava contando... mas você tava passando emocionalmente por um problema. E foi assim, ó, a gente pegou uma na mão da outra e foi. Quando a gente percebeu, tava nós duas de mão segurada, de repente tava outra, de repente tava outra. E foi criando foi o divisor de água. E detalhe, tá, gente, que eu acho que é um assunto que a gente pode trazer aqui também, que eu lembro da 9ª edição, aí teve a 9ª, a 10ª, você não participou, não lembro onde que você estava. E a 11ª, que a gente brigou, lembra? Mas foi na 10ª. Foi na 10ª? A 10ª eu organizei tudo, na surdina, vamos dizer assim, no backstage, né, que vocês que falam. A Lorena não foi no evento, gente. E aí... Até hoje eu não sei por quê. E eu também não lembro exatamente por quê, mas foi conflitos. Foi conflito. Eu lembro que eu não me senti incluída, porque tava vindo muita gente. Cresceu muito. Ele cresceu muito, tava vindo muita parceria e eu não me senti que eu tinha lugar ali. E então, aí eu realmente não fui no evento. Por que eu não fui? Nós somos muito transparentes. Se eu fosse no evento, ia todo mundo notar que eu tava fula da vida. Cara, juro pra vocês, até hoje que eu não sei esse fula da vida da Laura. Eu sei que ela tava brava comigo. Por que eu tô trazendo isso? Porque, assim, eu acho muito importante mostrar pra mulherada. Com certeza. A realidade feminina. Nós não estamos aqui pra... Sabe, é muito bom a internet... E o quanto as pessoas têm um poder de virada, né, Ellen? Você teve, eu tive e tal. Mas nós estamos aqui. Essa vai ser a bandeira que nós vamos levantar, tá, Ellen? Um compromisso. Para realmente mostrar uma realidade feminina. Gente, precisamos. Então, nós brigamos. Porque o único jeito que a gente tem de crescer, eu cresço me inspirando em episódios e histórias de outras pessoas. Exato! E se a gente esconde, eu sou o tipo de pessoa assim, quem vê, eu sou um livro aberto, né? E lógico que às vezes a gente olha as redes sociais das pessoas, no meu caso, que cheguei em Florianópolis, eu conto, mas realmente você não vai ver uma foto no meu feed nas redes sociais de como é o meu apartamento, que a minha TV, quando eu cheguei, que estava em cima de uma caixa de papelão. Só que falar de que a nossa realidade, no sentido de que esse processo foi necessário para eu poder conseguir alcançar os meus objetivos e os meus sonhos, e uma vez que eu mostro isso, essa realidade, a colega olha e fala o quê? Cara, é possível.
é bom, eu vou conseguir também. Exato. Porque ela conseguiu desse jeito. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu quero aproveitar esse episódio de lançamento para trazer a história. A gente chegou a fazer um episódio de evento, né, Lore? Falando das sombras, do Realidade Feminina, das Fizemos aqui em Florianópolis. Foi muito legal. Aquele evento, a gente foi tem que muito. repetir. A gente tem que repetir porque ele não foi muito bem divulgado. Eu confesso que eu estava muito insegura pelo fato de eu estar em Florianópolis, que era um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de chegar. Na verdade, você estava num processo de transição. Total, porque, assim, né? gente, mudança de cidade. Mudança. Tinha acabado, assim, praticamente de perder o pai. Então, por mais que tinha passado já um ano, eu ainda estava reverberando no sentido de que parecia que o meu chão tinha... Acho que tinha menos, não tinha? Acho que tinha. Até menos. Eu cheguei, né? Foi fevereiro. E eu cheguei aqui em junho. Foi mesmo. Era o mesmo ano. Não tinha nem um ano que o pai tinha falecido. Exatamente. Não, muitas coisas. E também sofrendo com a guarda do Marcelinho, porque como eu tinha me mudado pra cá, a possibilidade de ver ele era zero. Exatamente. Então, muita coisa acontecendo e eu decidi fazer esse evento. Falei, cara, mesmo que seja um evento pequenininho, mas vamos falar que por trás de um projeto lindo que as pessoas olham, vê nosso site, as redes sociais, os feitos, cara, 16 edições. E você vê cada evento, né? Enfim, a evolução. As pessoas veem a gente como... A gente, assim, o evento, né? O projeto em si como... Nossa, já dá aquele impacto. Só que, gente, toda grande empresa, toda grande marca, toda grande mulher tem suas Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. É isso que as pessoas precisam compreender. Tudo tem um começo. A gente não começa... A gente não inicia a caminhada numa escada pelo último degrau. É pelo primeiro. Primeiro você começa, depois você melhora e depois você especializa, né? É mais ou menos isso. E tu é essa referência para mim, assim, do quanto a Ellen, tu é executora, no sentido de, tipo assim, ela nunca esperou nada na vida dela. Está perfeito para fazer as coisas. Por isso que ela tá por isso que você tá, né, onde você tá hoje. Então, acho que uma das mensagens que a gente pode deixar aqui nesse podcast para vocês, para mostrar a realidade feminina, não espere ficar perfeito. Não tem como. Para poder começar, porque não tem como. Vai morrer, mas tem um monte de mulher agora parada, sentada, esperando o projeto ficar milimetricamente perfeito para poder sair do lugar. E não é assim. Eu não estava perfeita quando fiz transição de carreira. A Ellen não estava perfeita quando decidiu fazer o Realidade Feminina e palestrar. Com todas as dificuldades que tu tinha tanto de se expor, quanto a comunicação. Hoje, inclusive, eu estava falando numa entrevista que eu fiz mais cedo, e uma das convidadas tinha essa dificuldade de comunicação, né? E eu falei para ela, falei assim, cara, quando eu comecei eu nem respirava. E como as coisas vão criando corpo, né, Ellen? Hoje você está aqui se comunicando de forma muito melhor, muito mais assertiva. Então, é impressionante a capacidade que a realidade feminina de ativar o poder que está dentro da gente. Então, nós juntamos para poder fazer cada vez mais esse propósito se cumprir na vida das mulheres que vão continuar, que já estão conosco, aquelas que vão vir e tudo mais, né? E essa é a Lauren. E essa sou eu, tipo, uma apresentação de 2 horas. Ela só esqueceu de falar que ela é mãe de 3. Sou mãe do Davi, do Miguel, 2. Inclusive. Ela tem um monte, porque ela tem os gatos, o periquito, o papagaio, as plantinhas, né? Tem só o Chico, que é o meu gato preto, que é meu reikiano, que é o meu assistente. O Davi é o garoto lindo que está nos filmando. É os bastidores. É os bastidores. O Miguelzinho, que é a dopamina lá de casa, né? Porque o menino... para-choque de caminhão. Aquele ali, coisa... Daqui a pouco, se brincar, ele tá aqui sentado. Exatamente. Então, eu sou mãe de 2, né? Administradora, hoje hipnóloga, né? Hipnoterapeuta, com várias especializações. Então, a gente trata desde o corpo, a alma, o espírito, né? A nossa parte energética. E sou mentora, né? Palestrante também, apesar que eu palestro pouco, porque não é o meu objetivo profissional. Não quero me tornar referência em palestras, mas faço quando a vida solicita. O meu objetivo mesmo é tete a tete, é as pessoas, é ajudar elas a se desenvolverem, é ajudar elas na caminhada delas. Tem tido resultados tão lindos, Ellen. Tantos processos. Eu que o diga. Que bom, você também é um case, né? E olha vamos desmistificar uma coisa da psicologia? Com todo respeito, com toda reverência, a psicologia, ela prega um pouco sobre a questão de você não
não poder tratar pessoas que você conhece. E, gente, eu trato a minha irmã. Sim. Ela faz parte de um processo terapêutico, eu acompanho ela de perto. Não é toda semana que a gente tá junto, mas eu tô tão de perto que eu vou pegando as coisas, trabalhando, e quando precisa a gente vai lá, mana, vou marcar uma sessãozinha. E já fiz processo terapêutico com amigas. Então, assim, quando eu conheço é melhor ainda, gente. A gente é mais rápido no negócio. Pega na ferida. Pega já, porque eu já vi, já percebi. Não influencia, não atrapalha. O que facilita, porque eu sou a mais velha. Então, querendo ou não, eu tenho procedência. E o mais velho, na visão sistêmica, ele pode ser o conselheiro dos irmãos mais novos, tá? Então, por isso que eu me coloco. Mas se, por exemplo, você fosse a mais velha, talvez não seria não se encaixaria. Interessante. Os mais velhos, sabe qual que é a função dos mais velhos? Guiar, né? Os mais velhos, imagina a floresta. Ela tá com um caminho fechado. O mais velho, ele vem e abre o caminho. Então, nós facilitamos a caminhada dos mais novos, sabia? Para tudo. Então, é como se para a vida fosse uma floresta fechada. Eu cheguei, peguei o facão e abri o caminho, que é mais difícil do que alguém que já passa por trás de mim. É impressionante isso ela falando, porque às vezes acontece assim, de eu chego na loja e falo assim, Lore, que não significa que eu vou concordar. Mas eu chego nela e falo, mano, o que você acha? Eu tinha uma necessidade de tudo te perguntar antes. O que você acha? Tô querendo fazer isso aqui, o que você acha? Tudo eu tinha que perguntar. Por causa disso, porque é inconsciente essa referência, né? É inconsciente essa referência. Então, por exemplo, vamos parar para pensar Florianópolis. Quem chegou primeiro? Você. Quem que facilitou os contatos? Os poucos que tinha, mas que... E quem chegou aqui não conhecia... Eu cheguei aqui em Florianópolis há 5 anos atrás. Passei por um processo. Cheguei no corporativo, 3 meses até arrumar o meu primeiro trabalho, porque as pessoas tinham um certo preconceito de quem vinha de fora. Mas não conhecia... Eu conhecia a pessoa que me trouxe, que foi a minha melhor amiga, que é a minha mãe do coração, que... Um beijo, Gilda, eu te amo, você é maravilhosa e eu tô com saudade, volta logo. Então, já vou deixar aqui, porque eu vou mandar para ela. Vou cortar essa parte, não gostei disso, não. Essa parte vai cortar, tá? Só pra ficar claro. Sim, ela é ciumenta. E aí, eu só conhecia ela, gente. Então, eu tinha ela, um sonho e umas caixas, porque nem mala eu tinha pra... Umas caixas foi ótimo. E R$200, eu acho que eu trouxe uma coisa assim, 280. Sim, eu cheguei aqui em Florianópolis com 200 e poucos reais. Chama. Sem emprego. Uma casa para ficar da minha amiga, que chegou e falou, eu lembro que ela falou para mim assim, eu sei quem você é, porque a gente se conhece mais de 20 anos, né? Eu sei quem você é, e eu sei que você só precisa de um apoio, porque você vai se reerguer, então vem. E aí, ela me deu esse chão, e eu tô aqui. Que massa. Ela foi. E ela ainda falou assim, olha só o poder, a realidade feminina. Ela falou assim, e ela tava precisando meio que de mim também, sabe? Aí ela falou assim, tu vem, porque tu vai me ajudar numa questão aqui, e eu vou te ajudar, e uma mão lava a outra, e as duas lavam a cara, e vem logo, eu não vou te dar muito tempo pra você ficar pensando, não, porque ela é bem iriana. Vem logo, que não tem tempo pra ficar perdendo, não. E eu falei assim, combinado. Aí fora que ela falou, eu te conheço, Lauren, eu sei que você precisa só de uma oportunidade, então pode vir, o que eu comer você vai comer, aonde eu dormir você vai dormir, dificuldade você não vai passar. Você vai se reerguer. E foi feito. E é sobre isso, né? Estender a mão, né? Gente, realidade feminina, né? Eu tava fula da vida, né? Pra não falar palavrão. E numa situação, só Deus, tentando me achar de novo depois do divórcio. Porque antes disso eu tava lá em Campo Grande, mas eu não me achei na cidade. Amo Campo Grande demais, assim. Ai, que saudade do Sobá. Fiz amizades lindas lá também. Lá, nossa, lá fiz, viu? Só que eu não me achava. E ele, pra eu poder passar a palavra pra você, uma coisa muito importante na vida, gente. Os 3 pilares mais importantes na vida do ser humano, você sabe qual que é? Tu lembra da sessão? Os 3 pilares mais importantes na vida, as 3 decisões mais importantes na vida que a gente precisa tomar. Tu lembra? Ai, não sei. Não, né? Com quem eu me caso. Ah, não lembro mesmo. Aonde eu moro e com quem eu trabalho. Se um desses 3 estiver em desequilíbrio, a vida não anda. Verdade. Então, você tem que estar trabalhando com o teu propósito mesmo, aquilo que faz sentido para tua alma e não sobrevivendo. Ah, tô aqui porque eu pago minhas contas. Verdade. Ah, eu tô aqui porque, não sei, alguém falou para me vender, para me fazer isso, para me abrir essa loja e tal. Era o sonho do meu marido. Eu escuto tanta coisa, né, em sessão. Com quem a gente se casa.
E o lugar que a gente mora, então eu não estava conseguindo me sentir em casa em Campo Grande, sabe? Aí foi quando ela falou, vem pra cá. E aqui eu me sinto. Eu acho que eu não me vejo morando em outro lugar mais, assim, eu me sinto tão em casa. A sensação que eu tenho, e olha que eu amo o interior de São Paulo, que foi onde nós nascemos, de verdade, mas eu nasci para morar aqui. É uma coisa impressionante. E tanto que você veio depois, né? Então, essas decisões são muito importantes. Imagino. Agora vamos lá. Eu quero aqui, agora, fazer uma pergunta para você. Vocês já conheceram um pouquinho sobre mim, já até demais. Eu já terapeutiei vocês, eu já deixei insight para vocês, porque eu não aguento. Mas a gente ainda vai trazer mais da Lauren, né? Porque aos pouquinhos. Realidade feminina. Assim, a Lauren tem um papel aqui. Então, cada uma tem um papel. Você vai ter um papel. Então, assim, a partir do momento que você falar assim, cara, tocou meu coração, você já tem um chamado para a realidade feminina. A alma ressoa, né? E assim, a Lauren, eu conhecendo a trajetória da Lauren, eu vejo muito assim, quando eu olho para trás. Eu olho para trás, eu vejo assim, cara, Deus, ele foi tão perfeito que ele preparou a Lauren, ele preparou a Ellen, ele está preparando a Sara. E você que está nos assistindo, cada uma de nós estamos num processo, por um chamado, que eu sempre preguei isso, eu não sei se você se recorda, mas há muito tempo, pode-se dizer que eu acho que desde as primeiras edições, eu acreditava muito forte que o Realidade Feminina era um projeto de Deus. Sim, E naquela época eu ainda falava assim, eu até brincava com isso, fazia piada. Falava, não, Deus só me escolheu para administrar. Não, isso nem é meu. Tanto que era tão forte que quando o projeto dava lucro, que já aconteceu da gente fazer eventos de dar lucro, eu já queria devolver o dinheiro para o projeto. Porque eu falava assim, não é meu. É de Deus, e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Então, assim, realidade feminina não é meu, né? Da Lauren, é um propósito foi criado. Eu acredito muito nisso, porque se for, a gente sempre que tiver a oportunidade vai trazer os altos e baixos para vocês, que vai fazer sentido no sentido de olhar para trás e falar assim, cara, realmente é pra ser. Porque não tem outra explicação. Não era para ter dado certo como deu. Mas deu porque nos trata... Exato, de um projeto, se trata de algo que está acima de nós, né? Exatamente, acredito muito nisso, olhando toda a história. Então é isso. Qual é a pergunta? Qual a pergunta? A pergunta que eu quero fazer agora, para conhecer um pouquinho, Ellen, conta um pouquinho para nós como que o Realidade, porque assim, a Ellen, ela criou o projeto sozinha. Simplesmente fez. Conta um pouquinho desse movimento, de forma resumida para nós, como que a Realidade Feminina surgiu? Como que ele iniciou a história dele? Eu costumo falar que a Realidade Feminina começou com uma dor minha, que na verdade eu achava que só eu tinha essa dor, e aí quando uma vez que eu compartilhei, era minha de muitas, né? Mas assim, a Realidade Feminina começou numa casa, e eu já estava em crise no meu relacionamento, já estava com problema na minha relação, no meu casamento, né? Conflitos, já estava sofrendo. Já estava com feridas femininas, já estava com o meu feminino ferido. E era uma mesma época que eu estava passando por muito processo de autodesenvolvimento. Eu já estava fazendo alguns cursos, tendo um pouquinho de conhecimento. De acesso, né? Sobre autoconhecimento. E como eu já empreendia naquela época e eu estava numa posição de líder, onde as pessoas, e principalmente as mulheres, me viam como uma referência de inspiração, só que naquela época eu era uma inspiração no sentido de, nossa, ela passou por tudo de conquista? Não, como que é a palavra, meu Deus? Superação. Superação. Então, como eu trabalhava, dava palestra contando a minha história para as pessoas, era sempre, eu costumo falar que era a historinha que a gente contava, né? Que eu era uma mãe, que passei dificuldade, passei fome com os meus filhos, aquela historinha que eu sempre contava. Só que eu contava uma história mais ressignificada e algumas coisas eu cortava e eu contava para poucas pessoas, não era uma história que eu levava para palco, eu trazia a história bonita para o palco, que eu falo que é as mentiras de sucesso, né?
E as histórias tristes eu guardava pra mim. Os fracassos, tudo que tinha dado errado. As inseguranças, né? Tudo aquilo que soava ser vergonhoso. Eu escondia pra mim. Que você julgava vergonhoso, Exatamente. né? Ou seja, eu cresci na minha carreira e eu subia no palco sendo aquela família Margarida, sabe? A Mulher Maravilha, a mulher foda, a mulher que tinha um casamento lindo, filhos lindos, a vida era linda e feliz. E isso começou a pesar, esse fardo. Porque eu sempre tinha que ser a mulher forte, a esposa perfeita, Arrasou, a mãe perfeita. Ellen, essas colocações. Tudo tinha que ser perfeito, sabe? Me colocar como a bem-sucedida. E essa história... Na verdade, sustentar essa máscara, né? Exatamente. E isso já estava me pesando muito. E, lógico, uma mulher no seu desequilíbrio entra em desconflito no relacionamento. Hoje eu tenho esse conhecimento. Sim. Naquela época eu não tinha, era tudo inconsciente. Então, assim, eu comecei a ter conflitos no meu relacionamento onde eu queria fugir daquela vida. Eu não queria aquela vida, por mais bem-sucedida que ela parecia para as pessoas. E aí entra o famoso sabotador, entra um monte de coisas ali inconscientemente. Eu entrando numa energia masculina, porque eu queria nunca mais passar fome com os meus filhos naquela época, mesmo tendo um esposo que era o pilar. Você tinha uma insegurança ainda, né? Eu morria de medo de passar fome de novo. Isso. Eu morria de medo. Eu estava vivendo uma vida confortável, onde eu ganhava bem, tinha status, as pessoas me admiravam, tinha fama, era gente me chamando para tirar foto, gente me chamando para palestrar. Então, ao mesmo tempo, o meu ego massageado, aquela preocupação daquilo tudo acabar, daquilo tudo desabar, aquela cobrança de manter toda essa responsabilidade. E aí, nesse momento que eu comecei a perceber que eu estava em conflitos no meu relacionamento em casa, a gente teve uma DR muito forte. No dia que a gente teve essa briga, em que eles falou coisa muito forte, veio aquela insegurança muito forte no sentido de que se eu perder ele, e isso eu acho que serve muito para a história de mulheres que estão em relacionamentos e tem medo de sair dessa relação por não ter para onde ir, não ter o que fazer. Na verdade, eu postei isso hoje, desculpa te cortar. Mas o nosso cérebro, ele prefere um inferno conhecido do que um céu desconhecido, entendeu? Para o cérebro, é melhor um inferno conhecido do que o céu desconhecido. Eu tava nesse inferno. Você tava nesse inferno, não, mas aqui é um inferno conhecido, isso aqui eu sei. Eu tenho que ficar aqui. Não posso separar dele, porque se eu separar dele eu vou passar fome de novo, porque se isso acontecer eu vou não sei o quê. E isso tudo começou a vir à tona. Só que no mesmo dia que a gente teve essa briga, onde ele falou coisas que eu falei, cara, eu não quero isso mais. O que eu faço para resolver isso? Porque não tá certo isso. Eu tinha um evento de mulheres, um encontro chamava Tarde da Beleza, o evento na casa de uma amiga. E aí eu fui nesse evento, assim, destruída por dentro. Só que eu fui no salto alto, maquiada, mulher poderosa, mulher com marido perfeito, com filho perfeito, com a vida perfeita, tudo perfeito. Cheguei no evento, na postura, ele tava junto, tudo na postura. Só palestrei, fiz o que precisava ser feito, dei a Tarde da Beleza para mulher, nós estávamos em 15 mulheres. E aí os homens saíram, ficou só as mulheres e tal. E aí ali naquele momento, uma mulher puxou a fila para falar, que inclusive, uma amigona, assim, a gente estava até na casa dela e ela falou que ela tinha descoberto um câncer. Falou, eu tô com câncer, eu quero abrir aqui porque vocês são as pessoas mais próximas da minha vida. Olha só, expôs uma vulnerabilidade. Expôs uma vulnerabilidade dela. Coisa que na minha vida, assim, jamais, né? Não, ninguém pode saber disso. Não, que eu brigo com o Marcelo, ninguém pode saber disso. Acha que as pessoas vão ficar sabendo que a gente briga? Que a gente desce o pau dentro de casa. E aí, naquele momento, ela falou, olha, eu tô com câncer e tal, dá o exame pra saber se é benigno ou maligno amanhã e tal. Cara, todas elas olhou pra mim esperando o que eu ia falar pra essa mulher. E eu não sei lidar com morte e com doença, gente. Enfim. E aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, a única coisa que eu posso te falar é viva a vida. Vai viver. Porque a morte, ela é inevitável. Todos nós vamos morrer um dia. Então, e eu posso ir até antes. Então, viva a vida. Viva o seu máximo. Qual que é o seu desejo ardente? O que você quer fazer? O que você ama? Ela tinha comentado que ama aquilo ali, tá com as amigas e tal, não sei o que lá. Aí, a outra... Ai, sabe aquela Tarde da Beleza que virou a Tarde da Lamentação? Ai, que porque também lá em casa, que porque... Aí a outra, não, porque lá em casa também, todas trazendo tragédia para confortar a amiga. Aí eu olhei para elas e falei assim, deixa eu contar uma história para vocês.
E eu tinha contado uma história para elas que eu nunca tinha contado na minha vida, que foi uma fase que está no livro hoje, que já foi ressignificado, que foi quando eu entrei em coma alcoólico, porque eu me acabei na bebida, na cachaça, larguei os meus filhos morar com os bisavós, estava sem meus filhos, estava assim no fundo do poço, cavando mais para baixo. E eu acordei de um coma alcoólico e me fiz aquela pergunta de que eu queria que a minha filha... Eu acordei e falei assim, cara, eu tenho uma filha, essa filha vai crescer, e o que ela vai pensar de mim? Então, o que eu quero para minha vida a ponto de os meus filhos olhar e se orgulhar ou se lamentar? E ali eu tomei uma decisão. E aí eu tinha contado para as meninas como que era o meu comportamento. Cara, era cachaça, era homem, era balada, era de segunda a segunda. Meus filhos, enquanto isso, vivendo com os avós, e eu me perdendo na vida. Cheguei a entrar em coma alcoólico, quase morri e tal. E aí, na hora que eu contei isso para elas, aí uma falou assim, Eli, você sempre dá palestra, conta suas histórias e tal, mas por que você nunca contou isso? Falei, não, mas eu tenho vergonha de contar isso em palestra. Aí uma olhou e falou assim, Ellen, eu tô arrepiada de ouvir a sua história. Você não tá no livro, mas eu posso ter uma oportunidade de contar um pouco mais, aprofundado, porque realmente é uma história assim que na época eu não me orgulhava de falar o que eu tinha feito. E aí ela falou assim, você não tem que se ter vergonha. Você tem que ter orgulho, porque isso inspira a gente. Aí, nisso, que tinha descoberto um câncer, se emocionou e falou assim, realmente, Eli, eu gostaria de ouvir histórias assim, de morrer, assim, sabe? E aí, nesse processo, foi aonde veio o chamado. Aí eu falei assim... Aí te virou uma chave, aí eu falei né? assim, vamos fazer o seguinte... eu posso fazer um evento aqui na sua casa? Gente, eu tenho que lembrar o nome dela. É alguma coisa Champler. Não é Ivoneide, a Ivoneide é outra. Eu vou descobrir, nossa, me perdoa eu ter esquecido o nome. É depois da Covid, né, gente? Mas e outra, sexta-feira, né? A gente fica mais... Mas eu vou lembrar o nome dela, porque assim, mais... realmente, foi partindo dali, dessa história. E aí ela falou assim, eu falei assim, quantas pessoas, a gente consegue fazer um outro evento aqui de mulheres? Ela falou assim, eu te dou a chave da minha casa. Pode fazer. E era uma mansão, num dos melhores condomínios da cidade. Aí eu falei assim, quantas pessoas cabem aqui? Ela, na festinha do meu netinho, eu coloquei 80 pessoas. Falei, bora fazer um evento de mulherada. Peguei um papel, uma caneta, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho curso de moda. E se a gente falar de moda? A gente podia chamar a fulana que é nutricionista, que fala de nutrição. Aí a outra já, eu conheço a fulana que... Eu falei, já sei, vamos cada uma dar uma palestrinha. A gente faz umas comidinhas bem gostosas, cada uma traz o que gosta de cozinhar de melhor. Que legal. Aí eu ainda falei para ela, falei, você faz aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a gente adora. Ela, deixa comigo. Eu falei, a gente junta os pratos, faz umas palestras e faz um evento pra mulherada. Assim eu loto sua casa, que é uma das coisas que você quer. Olha só! Ver a casa cheia. Assim a gente faz só pra mulherada, porque aí os maridos não vão poder entrar. Tava todo mundo brava com os maridos naquele dia. Os maridos aí eu falei assim, a gente faz só pra mulherada, porque aí os maridos não vão poder entrar, é proibido. Eu falo pro Marcelo que ele é proibido de entrar. E aí a gente faz só pra mulherada, proibido o homem. E naquele momento eu tinha meio que decretado que era proibido o homem no evento. E aí a gente criou essa ambiência de... Mas hoje não mais por bloqueio, né? Apenas por causa do foco do evento. Existe um propósito e um porquê da presença masculina. Isso. Mas lógico que tem eventos do Realidade Feminina, inclusive que a gente já fez vários com homens. Mas existe um evento ou outro que por uma questão de propósito que a gente quer atingir dentro dos eventos, que a gente tira a presença masculina. Isso mesmo. Nada contra, muito pelo contrário, precisamos deles, amamos. Hashtag fica a dica, pode colocar seu contatinho no comentário, estamos solteiros. Tá na pista, gente, tá na pista. Credo. Credo não. Ela ficou vermelha. Volta pro foco. Mas enfim, então assim nasceu Realidade Feminina. Que legal, e cara. Eu falo que assim, de um sentimento de ódio, de raiva, nasceu um projeto. Na verdade, Ellen, de uma vulnerabilidade. De várias, na verdade. Vulnerabilidade. Vocês se fortaleceram, uma sustentou a outra e criou-se aí detalhe, tá? A gente fez o evento, deu 68 mulheres. Nossa. E as 68 mulheres, não vou falar 68, mas assim, maioria. Ai, como que eu faço para participar, para fazer parte? E eu empreendedora, né, gente? Eu sou empreendedora já, calejada. Aí, como faz pra participar? Não, a gente vai entrar em contato, porque aí a gente tem toda a comunidade e tal. E eu já criei um produto ali, né? Nem imaginava que ia ter segunda edição. Aí a outra, nossa, então, achei muito interessante, mas como que funciona? Não, funciona que a gente vai ter o próximo evento já. Aí terminamos ali. Aí criou o grupo, as meninas. Quando vai ter o próximo?
Aí eu chamei a minha galerinha, que são as meninas que eu chamo de staff, né? Que é a equipe pessoa que faz o pessoal que ajuda, né? Isso. É a equipe que faz tudo acontecer. E aí chamei elas e falei assim, vocês querem fazer segunda edição? Claro, não vamos parar. Falei, então vamos fazer direito. Eu, já como empreendedora expert em fazer eventos e tal, aí foi onde a gente fez uma segunda edição, realmente assim, foi num buffet, com coffee, com palestras mais encorpadas. Exato. Mais aquele famoso assim, denso, né, Ellen? O sabe? caminho se descobre caminhando. Eu gosto muito dessa frase. Apesar que ela pode até ser interpretada como... Dependendo, uma vez uma pessoa me olhou com uma ótica de tipo assim, não... Amadorismo, né? tipo assim, que passivo. Vai fazer de qualquer jeito. Não, aquele famoso assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tipo... Eu falei, não. É no sentido de ativo, de você estar lá fazendo, entrar em ação, mesmo quando as coisas não estão muito claras ainda. E não tava, gente. Assim, Realidade Feminina começou, não imaginava. 68 mulheres numa sala com uma perspectiva de empoderamento, de unir forças, uma ajudar a outra. Nossa, aconteceu isso com você, cara, acredito. E assim, eu tenho uma frasinha que eu costumo falar, que é assim, a gente se confortar com a desgraça alheia, né? Uhum. Isso é fato. Então, assim, quando a gente fala, eu quero ser testemunho. Por que eu decidi escrever a minha biografia e publicar um livro contando toda a minha desgraça? Porque eu sei que se eu mostro as minhas vulnerabilidades, alguém pode conforta a outra pessoa, e que bom, porque eu acho que esse é o nosso papel, mostrar para as pessoas, olha, aconteceu comigo, mas eu estou compartilhando, porque talvez isso eu possa evitar uma pessoa de entrar num coma alcoólico, por exemplo, exato, né? Não precisar entrar em situações na verdade, pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, e os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, você pega os nossos erros e fala, poxa, não preciso chegar nesse ponto, não preciso esperar chegar a 30, 40 anos para tirar os projetos do papel. Eu acho que isso é muito bonito do ser humano, compartilhado dos seus erros, a ponto de pensar que alguém pode aproveitar aquilo como um conteúdo. E aí isso faz jus à frase que eu falo, que toda história é uma escola. Exato. Então, coisas que naquela época eu tinha vergonha de compartilhar, e hoje quando eu vejo, a partir do momento que eu compartilho as minhas vulnerabilidades, eu estou ensinando, eu entro num quesito de que eu acredito do transbordo. Que, eu tô aqui compartilhando, não sou perfeita, não tenho as minhas vulnerabilidades, tô fazendo a minha parte. Isso. Se vai te servir, ótimo, se não vai estar ótimo também, mas eu acredito que Deus, Ele espera isso de nós, que sermos testemunho, e assim, evolua, mostra seu processo de evolução, porque é o que Ele pede, né? Para que a gente tem filho? Para que a gente tem que guiar os filhos, educar os filhos, mostrar os caminhos para os filhos? Exatamente. E isso já é uma obrigatoriedade. Uma vez que eu trouxe um filho no mundo, eu preciso mostrar todo o caminho e levar ele para o mundo. Agora, imagina a gente fazer isso com pessoas que a gente não conhece. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu me lembro até uma vez, Ellen, que você teve acho que até nesse evento que nós fizemos juntas, que teve uma mulher que ela ia se suicidar, tu lembra? Sim. Acho que foi uma das histórias mais impactantes. Teve várias histórias impactantes, mas imagina, gente, você fazer algo, mesmo sem se sentir muito preparada. Foi a nona... Eu acho que foi. Você deve ter ouvido a história, porque foi uma edição bem antes. Foi antes. Foi o que fez continuar, porque eu lembro que na quarta edição, estava ficando pesado. Pesado no sentido de dar conta de fazer. Só que assim, ao mesmo tempo... E os conflitos todos que você estava enfrentando interno, né? Eu estava fazendo muita coisa, assim. Para mim, 2017, a gente fez 8 edições. E as 8 edições, assim, eu lembro que foi uma atrás da outra, e as mulheres, assim, eu também me cobrava muito, a sociedade meio que começou a me cobrar. Eu ainda estava na minha relação, né? Eu estava em nossas crises, mas o Realidade Feminina foi uma bengala por muito tempo para conseguir manter e entender minha relação. Tanto que a gente melhorou muito a nossa relação por um bom tempo ali, quando a Realidade Feminina começou. A gente começou a fazer a troca das dores e tal, e aí às vezes eu levava uma experiência para casa que ajudava na minha relação. Isso foi muito crescente. Foi enriquecedor. Foi muito enriquecedor. Então eu costumo falar que eu sou uma mulher que evoluí, descobri o meu propósito, passei por toda... Eu tornei a Ellen Lourenço a partir do evento do Realidade Feminina. Porque até então eu era a esposa do Marcelo. Então, a vida inteira eu empreendi e fui bastidores. Eu era a esposa do fulano. Todo mundo que me via, aquela ali é a esposa do fulano. Eu não tinha um nome.
E aí, quando eu comecei a fazer um curso de empreendedorismo feminino, que inclusive era da empresa que eu trabalhava, tinha um processo só para liderança feminina, nasceu Realidade Feminina Junto, o projeto do Evento Junto. E aí, eu comecei a me descobrir ali. E aí, quando eu me formei nesse outro curso, eu decretei ali em palco para as mulheres, foi a primeira vez, assim, praticamente, que eu me subi num palco para, tipo, 1.000 pessoas. E eu falei, eu não sou a esposa do fulano, eu sou Ellen Lourenço. Nossa. E ali eu decretei, coloquei que a partir daquele momento eu ia viver para mim. Uhum. E quando eu decretei que eu era Ellen Lourenço, que inclusive foi aonde realmente eu comecei a ter muita aparição no sentido de dar palestra e sempre ser destaque no empreendedorismo, que eu trabalhava com liderança, venda direta, para quem conhece, eu comecei a ser muito, muito requisitada no sentido, vamos pôr a Ellen para palestrar e tal, Legal. porque eu mostrei essa força feminina. Só que nisso estava em paralelo com a realidade feminina. Sim. E aí eu lembro que eu falava, cada evento que eu fazia que era um desafio, porque assim, eu sofri muito problema de ego, é o clube da Luluzinha, é a mulherada que se junta para feminismo, feminicídio, feminismo, vários nomes. Assim, feminicídio feminismo, né? Várias coisas, assim, vários julgamentos, as pessoas olhar e fica se juntando, aí não permitia homem, tinha um processo ali que a gente começou a perceber desde a primeira, segunda, terceira edição, então a gente não deixava homem, e aí teve a quarta edição, que eu precisei abrir para os abençoados, né? Que aí eu falei, não, vamos deixar os maridos entrar, porque senão daqui a pouco eles vão pôr fogo aqui dentro, porque eles estavam querendo eles vão achar que tinha gogo boys ali dentro. Que a gente juntava para poder, e não tinha nada a ver, gente. A gente estava se juntando para se melhorar como esposa, como mãe, Isso. como mulher. Só que não, no olhar das pessoas que estavam de fora, era muita outra coisa. Então, eu comecei a ser taxada, a ser apontada. E aí, nesse processo, falei, não, vamos abrir, vamos deixar eles ver o que acontece aqui dentro. Coloquei algumas palestras, que foi a quarta edição. Cara, essa quarta edição colocou a gente num patamar, assim, que eu nem imaginava. Foi onde começou a vir revista, TV, rádio, procurar a gente. Realmente, o Marcelo, meu ex-marido daquela época, né, meu esposo daquela época, viu o poder daquilo, de realmente, cara, como que você consegue fazer isso? E aí foi realmente onde eu fui reconhecida na cidade. E aí, só que foi nessa quarta edição que uma menina ficou esperando o evento acabar. Ela literalmente esperou o evento acabar. E aí, uma das minhas, que trabalhava comigo, a Débora, inclusive, chegou em mim e falou assim, Ellen, tem uma moça, tá chorando tanto. E ela esperou todo mundo ir embora e ela quer muito falar com você. E naquela época, como eu estava sofrendo muito esse assédio, a Débora, ela tinha esse cuidado comigo de não deixar muito, sempre, né, as pessoas que queriam falar comigo, tirar foto e tal, era a Débora que intermediava. Porque eu já estava sofrendo muito no sentido de que todo mundo... na verdade, é um desgaste, né? Porque você já faz o evento, tem o antes do evento, tem o durante. Nossa, quem que é a idealizadora do evento? Tanto que eu fui uma das pioneiras em Campo Grande, né? Aí depois que começou a nascer os grupos femininos. E aí, devido a esse assédio, ela sempre tomava muito cuidado. Só que ela teve esse cuidado de chegar em mim e falar assim, tem uma moça chorando muito e eu acho que você tem que dar atenção para ela. Claro, vamos lá. E eu sempre tinha essa, não, vamos lá, quem que é e tal. Cara, essa mulher tava chorando tanto, ela me abraçava, ela me suou inteira de choro aqui. Eu, né, daquela, ai, meu Deus. Não gosto muito do toque. Deixa abraçar. E aí ela me abraçou, ela falou assim, moça, eu tenho uma coisa para te falar, eu não te conheço. Eu vim parar aqui por acaso, porque eu chamei uma amiga, disse que queria ver ela, eu ia me despedir, porque eu ia me matar. E eu quero falar uma coisa para você, não para. Porque graças a você, eu tenho esperança. Hoje eu não vou me matar. Ok, cheguei a me arrepiar. Aí a Débora escutou quem estava ali perto, a Bia Petitinha, eu não sei se ela lembra. Aí eu abracei ela daquele meu jeitão. Tá, não, tá tudo certo e tal, sabe? Que é meu jeitão. Só que isso foi reverberando no sentido da responsabilidade. Cara, esse projeto não é meu. Aí foi aonde veio o insight. Falou, olha, Deus, por que você me escolheu? E aí eu entrei nesse conflito. Por que você me escolheu? Porque eu já vi que um projeto... Eu fui só escolhida por um projeto que já estava... Enfim. E aí eu fiquei me questionando. Por que eu? Por que eu? E aí cada garra de cada evento, cada desafio, cada briga, cada discussão, cada problema que eu tinha... Aí foi começando a fazer tudo... Foi começando a fazer tudo sentido. Eu comecei a fazer autodesenvolvimento, que eu vi o meu propósito de vida, que eu descobri o meu propósito de vida... Aí que as coisas começaram a fazer sentido. Excelente. Quando entrou a pandemia, que eu achava que acabou, vou fazer o quê com o projeto, né? E aí entrou o meu processo de divórcio, aí aconteceu foi. E fala pra nós assim, mana,
O que é o Realidade Feminina hoje, para as pessoas, assim, para elas poderem entender de forma resumida hoje, para as pessoas fazerem parte do Realidade Feminina. O que é e como fazer? Quais são as partes, né? Porque nós temos a Realidade Feminina e tem algumas perninhas. Exatamente. Me fala um pouco dessas pernas do Realidade Feminina hoje. Desde 2019... Inclusive, eu acho que foi 2019, 2019, começo de 2019, vou depois trazer uma data mais detalhada. Mas se vocês acompanhar as nossas redes sociais, vocês vão ver as últimas edições, que inclusive foi a 14ª edição em Campo Grande. Quando essa edição aconteceu, eu comecei e devido ao meu processo de divórcio, eu comecei a ter mais cuidado no sentido financeiro. Porque o Realidade Feminina, ele sempre aconteceu... às vezes eu arrancava dinheiro do meu bolso, porque era algo que eu tinha eu não era bondosa, não existe, no mundo dos negócios, não dá para ter, não existe caridade, né, no mundo dos negócios, a conta ela tem que se pagar. Naquela época eu já tinha um pouco essa consciência, então ao mesmo tempo que eu tinha a responsabilidade do Realidade Feminina nas minhas mãos, no sentido de trazer um projeto para ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade, sem distinção de classe e de forma social, eu sei que tinha despesa por trás. E eu era completamente leiga e ignorante no assunto, no quesito social. Então, na minha cabeça, naquela época, como eu tinha uma expertise, uma certa condição financeira, eu sempre dava um jeitinho de pagar o negócio. Então, se faltava dinheiro, eu ia lá, pagava. Quando dava uma graninha, eu fazia esse reembolso. Então, eu sempre dava um jeito de me virar com o projeto. Com aquela consciência de que o projeto não podia morrer. Então, assim, tá se pagando, tá dando certo, vamos fazer com o que tem. Sem muito planejamento, né? Na verdade, você estava vivendo ali a cada momento. Mas o Realidade Feminina daquela época era eventos. Então, na nossa cabeça, era o quê? Cara, a gente faz eventos... Aí se paga, faz um dinheirinho e tal, e a gente se ajudava como? No evento. No evento, isso mesmo. E até que chegou um momento em que eu realmente estava ganhando uma expertise empresarial, no qual realmente na minha vida empreendedora e no mundo empresarial, eu estava ganhando uma experiência de entender como funcionava o mundo dos negócios. E aí eu comecei a perceber uma necessidade de fazer a Realidade Feminina virar um negócio. Falei, cara, não dá mais para tirar do meu bolso, ficar batendo de porta em porta para pegar patrocínio, e como é um projeto social, não dá para colocar um convite muito caro, mesmo porque a gente tem esse olhar das empreendedoras, das mulheres vulneráveis e tal, então eu tinha toda essa preocupação. Aí eu falava, como que eu vou conseguir fazer esse projeto da grana? E aí começou, foi onde eu fiz tive uma palestra, uma participação, conheci o Pedro Superti, tive a oportunidade de conhecer o Pedro Superti, e eu aproveitei para perguntar para ele. Falei, cara, ó, eu tenho um projeto, ele chama Mulheres que Brilha, e eu queria fazer dinheiro com esse projeto. Eu acredito que talvez se eu tiver uma marca, porque eu já fiz umas camisetas e essa camiseta vendeu. Mas, como que funciona o negócio de processo de marca? Porque eu fui pesquisar e fui tentar fazer o registro das Mulheres que Brilham e não posso, porque ele é registrado. O que você me orienta? Ele olhou para mim e falou assim, arranca o band-aid, faz um rebrand e cria uma marca, porque sem marca você não faz dinheiro. Aí, nesse processo, tá, beleza, vamos fazer esse rebrand. Começamos a trabalhar, foi onde a Lore entrou muito na jogada, porque a Lauren, com a visão corporativa dela, eu falei, cara, preciso de alguém com uma visão corporativa. Como que eu vou fazer? Aí pensei em plano de negócio naquela época, isso foi em 2020, que realmente eu tomei a decisão. Estava na pandemia, né? Estava na pandemia. Tanto que em 2019, quando eu literalmente estava passando meu processo de divórcio, que eu comecei a viver muitos conflitos, eu decidi voltar para o estado de Goiás. Nesse processo de voltar para o estado de Goiás, eu voltei para o estado de Goiás com a seguinte ideia. Vou fazer uma marca para o Mulheres que Brilham, vou fazer um livro de biografia e vou fazer o plano de negócio para o Realidade Feminina virar um negócio lucrativo para a gente poder conseguir ajudar as mulheres, porque eu não consigo ajudar as mulheres arrancando tudo do meu bolso. E esse era o plano. Então, eu resolvi tirar um ano sabático. Falei, vou tirar um ano sabático, vou tirar o pé dos meus negócios, vou desacelerar. Eu precisava desacelerar também por umas questões pessoais por conta do meu divórcio, mas eu fui focada para a casa da mãe, voltei para a casa da mãe, focada em reestruturar o projeto do Realidade Feminina. Exatamente. Nesse processo, eu entrei numa faculdade de marketing e aprendi a fazer plano de negócio com a ajuda da Lauren, né? Nesse plano de negócio, a gente reestruturou. Nasceu a marca Realidade Feminina,
nasceu um plano de negócio que ainda assim chegou para Florianópolis bem confuso, mas com a ideia de que somos uma comunidade, somos um grupo de mulheres. A gente já tinha persona, a gente já tinha os valores, a visão. Porque assim, o projeto, quando entrou em 2020, a gente já tinha feito 14 edições. Exato. Dessas 14 edições, eu tinha feito um evento, que aí foi onde a marca nasceu, a gente fez um evento 100% online com mais de 20 palestrantes. Então, assim, a gente começou com o carro na frente dos bois. A gente começou com o mais difícil, que é prova social. O que é prova social? O negócio já é mais que provado que funciona. Porque os eventos foram realizados, se pagaram, funcionou, o movimento em si realmente mostrava para as mulheres que era algo que elas queriam pertencer. Sim. Então, isso tudo já tinha prova social. O que a gente precisava era só concretizar um plano de negócio. Exato. Para realmente falar assim, cara, agora vai rodar, dá para sustentar. Porque não existe um negócio que não dá para sustentar. Alguém tem que sustentar a conta ou tem que vem para alguém. E aí, nesse processo, nasceu a marca, nasceu o plano de negócios, vim para Florianópolis, chamado da Loren, começamos a idealizar como que tudo ia funcionar, chegamos a realizar alguns eventos aqui, sempre com o intuito de mostrar para as mulheres que é uma comunidade, um grupo de mulheres com poder aquisitivo maior, ou seja, empreendedoras, empresárias, com suas vulnerabilidades, porém com uma condição financeira melhor, com um intelecto talvez mais alinhado e avançado, entendendo que se a gente junta forças, a gente ajuda mulheres em situações mais vulneráveis. Exato. Então, a partir desse momento, a gente teve um insight de como que eu vou fazer para pagar a conta da ONG? Como que eu vou fazer para pagar a conta do instituto? É ONG, é instituição, o que vai ser, o que vai... Fiz vários grupos de diretoria, pergunto se a gente tem uma diretoria hoje. Ainda não, mas Deus vai providenciar, porque fazer uma diretoria por fachada não é o propósito. Então, assim, tem o projeto do instituto, do Realidade Feminina, onde sim, acolhe instituições que ajudam mulheres e crianças e também vai para as mulheres vulneráveis. Mas tem que entender que na ponta do guarda-chuva existe um grupo de mulheres com poder aquisitivo maior. Essas mulheres se juntam aonde? Em eventos, encontros de network, em podcast, como eu e a Loren tá aqui agora. Então, o que eu entendi, o que é a Realidade Feminina hoje? Como Realidade Feminina tem essa expertise de promover eventos, criar produtos, conseguir criar uma condição financeira, unir mulheres de um poder aquisitivo maior, a gente entendeu que com tudo isso que a gente tem de expertise, a gente poderia juntar força suficiente para ir para as vulnerabilidades mais precárias. O importante ressaltar não é só a questão do poder aquisitivo financeiro. Não, total. Né? Conhecimento, intelecto. A Loren, como terapeuta, é um poder aquisitivo. Exato. Eu, como uma pessoa de uma agência de marketing, com a estrutura de podcast, exato. Aí nós temos então, assim, são o poder pessoal de cada um. Então, você tem um poder pessoal que engloba o jeito a Ellen Lourenço, que igual você se colocou, não é na terceira pessoa, é a Ellen. Então, junto o poder pessoal da Ellen, ela como um todo, junto ao meu poder pessoal como um todo, poder pessoal do restante da diretoria, o poder pessoal das madrinhas, né, que aí eu acredito que você vai chegar nesse ponto, que são as pessoas que sustentam essa ONG. Cara, o que vira? E aí é aquele famoso assim, vamos nos juntar para poder ajudar quem chega. Exatamente. Mesmo porque todas essas que chegam, que se juntaram e que tem todo esse poder pessoal, não significa que não tem vulnerabilidade nenhuma. Exatamente. Cada uma com as suas vulnerabilidades. Esse é o foco da Realidade Feminina. Não é porque eu tenho poder pessoal, eu sou terapeuta, eu tenho um monte de conhecimento, sei fazer lei da atração, sei fazer um monte de coisa, que eu não tenho vulnerabilidade. A vulnerabilidade, quando a gente fala, ela está num todo. Então, desde o grupo Realidade Feminina, que é um grupo de mulheres vulneráveis, com o Instituto Realidade Feminina, que também é outro grupo de mulheres vulneráveis. Exatamente. Só que a gente entende com vulnerabilidade. Acho que a melhor colocação é com vulnerabilidade. Não mulher vulnerável, porque fica parecendo que colocou mulher, numa... Porque nós estamos, mas não somos, né? Exato. Então, isso é fato. Então, é exatamente nesse ponto, assim. E aí, hoje, a gente conseguiu, depois de viver, aquele famoso ditado, né? A gente trocou o pneu com o carro andando.
Então... Mas empreender é isso, né? Empreender pular de paraquedas, isso, né? E construir um no meio do caminho. Construir um no meio do caminho. Não, pular do morro e construir um paraquedas no meio do caminho, alguma coisa assim. Eu aprendi a trocar pneu com o carro andando. E o Realidade Feminina foi meio que nessa toada, assim, sabe? E aí, lógico que hoje, assim, a gente tem, inclusive, o nosso site, onde tem o grupo Realidade Femininas compostos de madrinhas. Isso. Madrinhas, mentoras, tem ali as colaboradoras. Isso. Lógico que cada madrinha com a sua responsabilidade, dentro do colaboração dentro do grupo, que veste a camisa no sentido de entender que eu vim com a minha vulnerabilidade, mas vim para somar. Mas vim com o meu poder pessoal também. Eu vim com a minha vulnerabilidade, mas, eu vim aqui sem saber, a Lauren me ajuda no meu autoconhecimento, mas eu também sou muito boa no marketing digital. Isso, assim bem colocado. A minha vulnerabilidade é o marketing, é dada a Ellen, né? É dentro dos processos de autoconhecimento. Ela me ajuda, eu ajudo ela. Isso. E isso a gente cria força para realmente ir lá para a comunidade ajudar aquela mulher que está apanhando e não sai de casa porque não tem para onde ir com o filho. E aceita uma condição e uma situação porque desconhece. E porque não entendeu ainda que pode, né? Então, Exatamente. Isso aí a gente partiria para outro Então, coisa. é o nosso papel. E o Realidade Feminina também tem ali um projeto dentro que eu acho que é uma das intenções que a gente tem, que eu acho muito bonito, de acolher entidades que não têm essa expertise que a gente tem. Como, por exemplo, a OSC Amor Infinito. Cara, nossa, né? Eles são o nosso xodó. Então, assim, eles estão tendo até muita paciência, porque acabou tendo essa pausa, né? Mas, assim, eles estão com a gente. A gente já fez... É uma entidade, é uma ONG. Tudo que eles precisam, eles ali atendem comunidades como Brejaru, os bairros mais carentes da Grande Florianópolis, onde tem mães e crianças vulneráveis, que passam necessidade de comida. De não ter o que comer. De não ter o que comer. Então, o que o Realidade Feminina faz? Pô, a Realidade Feminina vai ter um evento esse ano. Já tá dando spoiler aqui. E aí a gente pede o quê? Olha, num evento a gente está pedindo uma colaboração de 1 quilo de alimento não perecível, ou de uma lata de leite, ou de fralda, não sei qual é a necessidade. E as pessoas acham que uma não faz diferença, né? Tu lembra o último evento que nós fizemos lá em casa? Que foi poucas pessoas, porque eu acho que choveu muito no dia, não me lembro exatamente. Choveu. Então teve assim, umas 5 pessoas. Cara, ela levou uns 7 quilos, 6 quilos de alimento e, cara, assim, igual ela falou assim, vocês acham que isso aqui é pouco? Mas isso aqui, para um pacote de macarrão, para uma família que hoje não vai ter o que comer... É muita coisa. É muita coisa. E assim, o nosso pouco é muito para alguém. Exato, isso encaixa perfeitamente nisso. O seu pouco é muito para alguém. Então, não subestime, Ellen, isso também entra no processo terapêutico, tá? Eu falo muito para as pessoas que chegam muito machucadas, não subestime o poder do primeiro passo. Exato. Porque as pessoas não saem do lugar porque fica assim, minha vida toda tá bagunçada. É tipo assim, a casa tá bagunçada, não vai resolver nada, porque, nossa, olha pra você ver, o banheiro tá bagunçado. Eu gosto muito de fazer sempre metáforas e analogias. Gente, só começa. Não subestime, você que tá aí do outro lado, não subestime o poder do primeiro passo. Não subestime o poder de pegar a vassoura e só começar a varrer. Então, organize sua casa, organize a sua vida. Organize você por dentro. Lauren, mas eu tô destroçada por dentro. Não subestime. Começa com os caquinhos. Exato. Começa juntando os cacos, né? Já fiz isso. Então, deixa eu pegar meus caquinhos. Então é isso, cara. Muito, muito bacana, Ellie. Muito bacana. Acredito que você explanou bem, assim, as partes, né, do Realidade Feminina. As pessoas entenderem que tem uma ponta, que essa ponta ali é o suporte para sustentar a ONG. E dentro dessa ONG tem mais suporte ainda, que são as pessoas que estão conosco, que parte desde a diretoria, as madrinhas, as colaboradoras, e depois as pessoas que a gente quer abraçar, as ONGs que a gente quer acolher e abraçar também, mas baseado nessa estrutura que você acabou de apresentar para nós. E então... eu acredito que é isso, né? Que tem algum outro assunto que você queira, enfim, e você queira trazer para a gente poder finalizar. Eu acho que assim, para esse primeiro momento, trazer essa
oportunidade dessa estrutura do podcast, a gente ter essa oportunidade para a Realidade Feminina de conseguir trazer essa estrutura do podcast para dentro do movimento, porque assim, eu acredito muito na ferramenta, não é à toa que eu tenho um estúdio, do poder que o podcast e a ferramenta tem de realmente fazer as pessoas entender, receber conteúdos, entender os projetos, os negócios. Fica aqui o meu convite para você, mulher, que sentir no seu coração de pertencer a um grupo, a uma comunidade. Eu, como empreendedora, que empreendo já há mais de 10 anos, falo, independente se você é empreendedora ou não, eu falo que toda mulher ela é empreendedora. Porque se você administra uma casa, filho, papagaio, periquito, imagina pôr isso numa empresa. A gente faz milagres dentro de casa, né? Imagina pôr isso a numa mulher empresa. tem o poder de multiplicar. Mas uma das coisas mais importantes e o que me ajudou muito a chegar onde eu estou, é o fato de eu participar de comunidades e grupos. Isso é o poder do network, né? Então, a gente fala-se muito de network, com a pessoa. Cara, e a gente tem que você tantas se rodeia, ideias para esse as grupo. pessoas que você se rodeia, a média das pessoas que você convive, a sua ambiência. E eu vou dar um exemplo de ambiência aqui, então, para você que às vezes está em casa num ambiente que não está favorável, não está te ajudando, pertencer a grupo de mulheres que unem forças, que quer te ajudar, assim como quer ser ajudada. Que está numa frequência mais elevada da frequência que você está hoje. Exatamente. Ambiência é frequência. Então, imagine que tem de 1 Hz até 1000 Hz, que é a escala de Darwin, se eu não estiver enganada, tá? Ele é um cientista que ele pesquisou que existe essa frequência, mas não vou explicar aqui agora porque não calha. Mas apenas para você entender que todos nós temos uma frequência. Então, quando a gente fala de ambiência, que a Ellen está aqui colocando sobre ambiência, é você entender que tudo é frequência. Então, se você está em casa, ou você está num trabalho que está mantendo sua frequência baixa, qual que é o nível, Ellen, que a gente analisa qual tem sido a nossa frequência? É as emoções, o quanto elas são negativas. Então, quanto mais emoções negativas, mais baixa está a sua frequência. Então, frequências positivas são emoções positivas. Que não é a emoção positiva, ela é inerente ao ser humano, ela faz parte da nossa pura essência. Lauren, por que a gente experimenta a negativa? Aí, por vários fatores que também não vêm a calhar. Mas o que eu quero que você entenda é que venha para a nossa ambiência. Exatamente. Vem para a realidade feminina. Vem para mulheres que estão buscando crescer, amadurecer, se despertar cada vez mais. Não é por nada, não. Eu falo por mim, né? Eu sou fruto da realidade feminina. Então, hoje, a mulher que eu me tornei, eu falo, né? A mulher que eu me tornei, eu sou graças a mim mesmo. Mas graças à minha ambiência. Então, tanto no meu processo, em que eu estava tendo muitos problemas na minha relação, e o fato de eu ter tomado uma decisão de me divorciar pela segunda vez, porque eu não era uma ambiência que eu queria para mim, realidade feminina tem muita participação nisso. Porque eu percebi que eu era capaz de sair de uma relação que não me fazia bem. Eu percebi que eu não estava sozinha. Muitas das atitudes que eu tomei perante a realmente olhar e me priorizar como mulher, como mãe. Nós, como mães, a gente se culpa o tempo todo de não conseguir ser a perfeição, a mãe perfeita, a esposa perfeita. A gente não sabe se está errando, se está acertando. Fazendo certo, se está fazendo errado. Então, assim, eu sou fruto desse movimento. Eu falo que eu cresci com realidade feminina e às vezes a gente brinca num processo meio bruxo, porque não tem um feedback de uma mulher que não entra para o nosso grupo, não faz parte, às vezes, de um encontro que a pessoa vai, que ela fala assim, cara, eu pisei ali uma vez que parece que você... Aí elas até meio que colocam, nossa, vocês têm uns negocinho que... Porque minha vida mudou depois. Mas é porque eu acredito na energia do movimento, porque foi assim comigo, com muitas mulheres que passou pelo projeto. A gente tem depoimentos, feedbacks de mulheres que deixaram o suicídio por conta do que sentiu ali, da força de realmente criar aquela esperança de que, cara, e o mundo tá tão doido, né? O mundo tá tão doente, o mundo tá tão complicado. Tem uma explicaçãozinha para esse mundo estar, mas também não vem a calhar. Próximo episódio. Não calha aqui agora. Parando para pensar num contexto de como tá o nosso dia a dia, a tecnologia tem os seus pós e contra. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de uma ambiência. Então, a gente deixa aqui o convite para vocês. Faça parte do Realidade Feminina.
Deixa aí seu comentário, deixa aí as suas dúvidas. E caso você queira participar do episódio de podcast, a gente abre aqui a nossa entrevista exclusiva. Lógico que nós vamos trazer convidadas incríveis. Se você é uma empreendedora, sim, a gente tem um formuláriozinho, né, que a pessoa pode preencher. A gente pode até deixar esse formuláriozinho no link da bio do Realidade Feminina, né? No site, eu tenho que dar uma Ou no site, entra no site também, conheça melhor. Ali no site tem tudo bem explicado sobre o Realidade Feminina, funciona, tudo bem detalhado. E é isso, gente. Esse é o Realidade Feminina, primeiro episódio de lançamento do Realidade Feminina Podcast com as irmãs Lourenço. E eu espero poder aqui voltar no próximo episódio, quem sabe com você como convidada, como entrevistada do nosso episódio, tá? E a gente fica por aqui, né, mano? Exato. Maravilhoso e gostoso? Foi ótimo. Eu também aqui me despeço. Agradeço você que nos assistiu, que nos ouviu. Espero encontrar você através das palavras que a gente deixou aqui bem, tá? E que você possa pegar os insights que teve na nossa conversa. Teve muito insight na nossa conversa, então muita coisa pode acontecer aí. Então um beijo para você, fiquem bem. E estamos aqui. Nos acompanhe, né? Ellen Lourenço. Aquele famoso... Se inscreva no canal, compartilha com a amiga. Se você fazer o comentário do tipo arrasaram, aí, amiga... Aí você arrebentou. Seu tá guardado. Exatamente, a gente colhe aquilo que planta. Então, seja para as pessoas aquilo que você quer receber. E nos siga nas redes sociais, que também vai estar aí na descrição. Beijo, até o nosso próximo episódio. É tão difícil achar a gente no Instagram, Ellen Lourenço, Lore Lourenço. Exatamente, um cabelo vermelho e tá tudo certo. Beijo, até a próxima edição. Tchau.